Olá, seja bem-vindo ao Além da Bolsa, o seu podcast de investimentos alternativos. Se você está procurando caminhos para diversificar a sua carteira de investimentos, vem com a gente que a gente te ajuda. O Além da Bolsa é uma iniciativa da Begin, a plataforma de investimentos alternativos do Grupo Solon, e da Solon Capital, a gestora de recursos do Grupo Solon. Eu sou o Paulo, editor de conteúdo da Begin, e esse é o Além da Bolsa. E hoje eu estou aqui, tenho a alegria de trazer aqui o professor Arthur Vieira de Moraes, que é, enfim, professor Arthur, se apresenta, você faz tanta coisa que... Diga aí todas as coisas que você faz. Coisa. Primeiro, obrigado, Paulo. Legal, assim, a gente falar de algo além da Bolsa, né? Fundo imobiliário tem um caminho duplo, assim, ele traz o mercado imobiliário para dentro da Bolsa e o investidor de Bolsa para fora dela, né? Pro mercado imobiliário. Então tem tudo a ver estar aqui falando do além da Bolsa. E eu atualmente sou professor e eu acho que eu sou professor em tudo que faço. Faço muitas coisas, mas em todas elas sempre com uma linha professoral. Mas antes disso eu fui agente autônomo de investimentos. Comecei a trabalhar bem novo, com 21 anos, isso foi lá em 1999. E fiz isso por 18 anos na vida. Aí no meio do caminho, lá em 2012, eu resolvi começar a dar aula e conciliei as duas carreiras por uns 5, 6 anos. E depois... deixei de ser agente autônomo e hoje sou professor em praticamente tempo integral, embora também faça iniciativas na comunicação, como apresentar programas de entrevista, mas como eu falei, sempre com esse caráter professoral. Se eu entrevisto alguém, é para aprender alguma coisa e principalmente para quem acompanha, ouve, assiste e tal, que aprenda também. E com essas conversas, com essas trocas de experiências, acho que a gente aprende demais. Dar aula não é só dentro da sala de aula com PowerPoint e tal, né? Se a gente tiver com olhos e ouvidos abertos, a gente aprende muita coisa. Então, me formei em Direito, mas nunca praticamente atuei com isso e trabalhando com o mercado financeiro, depois fui estudar finanças. Então fiz uma pós-graduação em produtos financeiros de gestão de risco, que eu considero assim vital aprender gestão de risco. A gente olha muito para o retorno em tudo na vida, né? Mas principalmente no mercado financeiro. Aquela cripto que vai dar 3.000%, esse é o retorno. Qual é o risco? Né? E para tudo a gente tem que pesar. Na vida a gente pesa custo-benefício de tudo que vai fazer. Nos investimentos tem que saber o risco e o retorno, não só o retorno. Então ter estudado gestão de risco acho que foi um grande diferencial para mim. Depois eu fiz um mestrado em administração com ênfase em finanças e agora faço um doutorado em administração. Tudo isso para conciliar a vida acadêmica com a vida profissional, com o dia a dia do mercado mercado financeiro, né? Que no final das contas falo muito de fundo imobiliário, gosto muito disso, mas sou um estudioso e investidor de muitos produtos financeiros. Curioso, acima de tudo, né? Curioso, sem dúvida. E é interessante porque esse universo de fundos imobiliários, ele é se você for comparar assim, ele já tem um certo tempo, mas ele é bem recente, na verdade, Sim. Né? Não faz muito tempo que ele ficou acessível para o investidor de varejo. O investidor de varejo é um investidor que não é qualificado, nem profissional, só para quem está aí na audiência entender, né? Porque investidor de varejo é quem compra ações do Magazine Luiza, né? Não, é o cara... E é interessante, e veio junto com até uma expansão desse universo de ferramentas e casas de análise que ajudam o investidor a entender melhor os produtos, né? No mesmo movimento que você tem essas casas de análise e essas ferramentas de análise chegando para o investidor pessoa física, o fundo imobiliário veio muito junto, né? Como é que você vê essa combinação desses dois movimentos, tanto de a chegada, assim, a popularização dos fundos imobiliários junto com a popularização do investidor que começou a procurar mais a bolsa? Estamos já com 5 milhões de CPFs, eu estava vendo o último dado da Bovespa, enfim. E 1.600.000 desses investindo em fundo imobiliário, que é um número 1.600.000. Incrível, né? O fundo imobiliário nasceu no Brasil em 1993. No mundo, oficialmente, em 1960, lá nos Estados Unidos. Mas tem registros dos anos de 1800 e alguma coisa, em que no estado de Massachusetts proibiram que empresas investissem em imóveis. Empresas lá só podia ter imóvel para usar. Cara, os americanos sempre, né, muito inventivos e empreendedores. Falaram, tá bom, a empresa não pode? Olha, tem um fundo de investimento. Ele tem demonstrações financeiras, você aparta a responsabilidade do cotista e do veículo, né? E principalmente cada um tem sua responsabilidade limitada pelo número de cotas.
Então vamos constituir fundos e comprar imóveis. Assim nasceu o fundo imobiliário no mundo, de uma maneira alternativa. E depois só em 1960, bom, muito antes disso, essa lei caiu, absurda, caiu, então não era mais necessário isso. Em 1960 eles foram regulados nos Estados Unidos. Parece que no Brasil, quando eu descobri recentemente que na período do Império, para você abrir uma empresa, você precisava de uma autorização pessoal do imperador, Olha né? Coisas de muito O que explica a nossa informalidade, né? Porque imagina que aquela casa de secos e molhados lá no interior de Minas, lá em área de bandeira ali, teria a autorização do imperador para funcionar. É obviamente que aquilo ali era informal, né? Mas, enfim. Tinha que mandar um queijinho para ele ver se ele gostava, né? Se ele deixava funcionar. Então eles nasceram em 1960 nos Estados Unidos e não foi assim uma explosão logo de cara. Não foi um negócio que nasceu e ficou muito grande como é hoje. Aqui no Brasil, eles foram criados em 1993, a gente foi assim o terceiro, quarto país do mundo a replicar esse modelo, que hoje está disseminado no mundo inteiro. Então, em 2012, que esse produto começou a ficar mais conhecido, numa época em que não dava para comparar com hoje. A gente está falando de atingir 100 mil investidores, o que já foi uma grande comemoração para quem acompanhava aquilo. E aí o mercado começou a crescer e, com isso, induziu o crescimento também do próprio mercado imobiliário, a transparência do mercado imobiliário, a governança do mercado imobiliário, e uma coisa foi levando a outra. À medida que a regulamentação avança, o capital chega, né? Os fundos começaram a crescer cada vez mais e se entender melhor mercado imobiliário e mercado financeiro. Bom, então lá em 2015, 2016 a taxa de juros vai para 14,25, os fundos imobiliários começam a crescer numa outra vertente, o que a gente chama de fundo de papel, que são aqueles que investem em CRI. E assim o mercado foi se consolidando cada vez mais. Então, o CRI é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, né? Que é um título de renda fixa para antecipar. Vinculado. Explica um pouquinho melhor o que é o CRI. Cara, é um produto sensacional. A gente está falando de securitização. Fundo imobiliário também é um veículo de securitização. O que é isso? É um estrangeirismo que a gente adotou. Securitização vem de securitization. Securities são valores imobiliários em inglês. Sim. Então, o que é o processo de securitização? É pegar algo que não é um valor imobiliário e transformá-lo em um valor imobiliário. Então, um contrato de locação de imóvel, ele até pode ser negociado. Eu posso ceder um contrato que eu tenho, falar, olha, Paulo, agora a partir do mês que vem você que vai receber esse aluguel. Posso fazer isso. A gente vai no cartório, selinho que brilha no escuro, carimbo do cartorário, bênção do Papa, aquela coisa toda. Se eu fizer isso uma única vez, em vez de ceder o contrato para você, eu cedo para uma companhia securitizadora, que é uma sociedade anônima. Com lastro neste contrato, ele emite certificados de recebíveis imobiliários, que são valores imobiliários e podem ser livremente negociados em bolsa ou em balcão. Pronto, securitizamos um contrato de locação. Esse é o recebível, é a locação. Isso, ou um contrato de mútuo, um contrato de financiamento. Então quem está ouvindo aí tem um imóvel financiado, comprou na planta financiado, pode ter certeza que você já não está pagando para a construtora. Isso já foi securitizado, já está no mercado financeiro. Talvez eu receba parte do que você paga de mensalidade aí, de parcela do seu apartamento. É como, por exemplo, numa época eu tinha títulos de fundo imobiliário de shopping center. Uhum. E aí o pessoal fala assim, eu tô indo no shopping lá, que eu vou assistir o filme. Eu falo assim, vai, por favor, que eu tô precisando. Eu vou receber esse aluguel, é isso aí. Então, olha que interessante como o CRI leva financiamento lá na ponta. O empreendedor, ele precisa de dinheiro, ele sai vendendo parcelado, mas ele precisa daquele dinheiro para tocar a obra dele. Então ele consegue ceder esses contratos para a securitizadora, ele recebe à vista, com desconto, evidentemente, mas ele já tem dinheiro para tocar a obra ou para começar uma próxima. E os fundos imobiliários são os grandes investidores desse produto CRI. Então, o Brasil tem essa dinâmica de juro muito alto historicamente, que eu brinco que a gente inverte a lei da física, né? Uhum. Porque em qualquer lugar normal, na economia, o juro é baixo, a tal ponto que a renda fixa conserva o seu patrimônio. Para multiplicar, ou você empreende, ou você financia empreendedores, investindo em bolsa, certo? Aqui no Brasil, quando o juro é alto, a renda fixa ela conserva e multiplica. Então ela inverte a lei da física, muito retorno com baixo risco, né? Sim. Então, num ambiente que o juro está muito alto, fazer investimento diretamente no mercado imobiliário, por exemplo, montar uma empresa,
não é um negócio financeiramente que faça sentido. Você fala, pô, posso investir meu dinheiro num negócio de baixíssimo risco, um título do governo, vou ganhar muito dinheiro. Então, obviamente, os títulos de renda fixa ganham espaço. E os fundos imobiliários, nesse cenário, eles passam a ter menos investimentos em imóveis, propriamente dito, mas continuam tendo bastante caminho para investir nos CRIs. E com isso, conseguir irrigar esse mercado imobiliário para que ele não pare, né? Para que o dinheiro continue fluindo para lá. E a taxa de juros é volátil. A gente vem num histórico do juro caindo ao longo do tempo. Então agora, corta para 2022, estamos com juros a 12%, quase 13% novamente. Não vai ser assim para sempre, daqui a pouco cai novamente. E aí os fundos de tijolo recuperam, fazem novas emissões, compram novos imóveis, financiam a construção de novos imóveis. Então hoje a gente tem um mercado com 1.600.000 investidores, porque a gente tem 400 fundos imobiliários listados, financiando a indústria, deixando ela mais transparente, fazendo com que elas tenham que ter mais governança. Se eu sou investidor de um fundo, seja ele de tijolo ou de papel, quero saber onde o fundo investe. Eu quero saber de quem ele comprou aquele imóvel, eu quero saber se ele pagou o preço de mercado, né? E isso levou a transparência para o mercado imobiliário, a governança para o mercado imobiliário. Eu dou aula de fundo imobiliário, às vezes em pós-graduação de especialização em mercado imobiliário. Então eu chego lá, sou o cara da bolsa, sou o cara de outro mundo, né? São mundos que os fundos imobiliários conectaram, né? O mercado imobiliário e o mercado de bolsa. E aí quando eu falo, imagina que se você vender um imóvel, você vai ter que dizer para quem vendeu e a que preço vendeu. O aluno fala, professor, você está louco. Nunca que eu vou falar isso. Você vai porque vai ser um fato relevante. E o fundo imobiliário vai obrigatoriamente ter que divulgar isso. Nenhum dos dois tá louco aí. Quando eu sou um assessor, um consultor, um corretor de imóveis e eu assessoro uma transação entre duas pessoas, eu tenho o dever de não falar. Tenho o dever de preservar o sigilo daquela afirmação. Quando eu venho para o mercado financeiro e um veículo alcança a poupança popular, ou seja, o investidor comum, qualquer um pode investir no fundo imobiliário, e é com o dinheiro dessas pessoas que o fundo vai comprar um imóvel. Então aí muda completamente, ele é obrigado a reportar. Certo? A informação passa a ser muito relevante, né? Totalmente. Quem está investindo em fundo imobiliário tem que saber lá o quanto que ele vai ter de rendimento ali naquele mês. E tem fundos que às vezes você compra assim, esse fundo está muito barato aqui, está R$5 a cota, mas ele está 10 meses sem pagar nada. Ou com uma perspectiva de que vai piorar o rendimento, de que vai ficar com imóveis vazios ou coisas do tipo. Né? E também o investidor, ele precisa também entender um pouco o movimento de mercado. Eu lembro, por exemplo, quando... Assim, já no meio da pandemia, que de repente assim, um monte de imóveis comerciais esvaziando, shoppings fechados e tudo mais. E aí, assim, os fundos associados a este universo começaram a perder valor. Mas aí, quem estava investindo em galpões para e-commerce estavam bombando, né? Então, quer dizer, entender para onde está indo. Agora as pessoas estão voltando a comprar casa, estão voltando a fazer financiamento imobiliário. Opa, vamos ver isso aqui. Que interessante como é investir no mercado imobiliário via fundo imobiliário. Né? O primeiro grande diferencial desse produto é o acesso. Se eu viesse aqui e falasse, eu sou um gestor de fundo de ações, você, Paulo, podia querer que eu gerisse seu dinheiro, mas os ativos que eu vou comprar, que eu vou escolher comprar, você pode comprar também. Estão lá negociados em bolsa, qualquer um pode comprar. Quando eu falo, eu sou um gestor de fundo imobiliário, se você investir no meu fundo, você vai ter acesso a ativos, né, imobiliários que você não tem. Você não tem como comprar um pedaço de um shopping. Sim. A imensa maioria das pessoas sequer tem dinheiro para isso. Eu, por exemplo, não tenho dinheiro para comprar participação no shopping Pátio Higienópolis, certo? E se eu tivesse, quem disse que ela está à venda? Exato. Tá? Então, o fundo imobiliário, o grande diferencial dele em relação a outros tipos de fundo é dar acesso a produtos que não são replicáveis, não são acessíveis a qualquer investidor. Feito isso, entendido isso, eu vou comprar fundo imobiliário qual? Quais eu vou comprar? Vou ter uma carteira diversificada. Uma parte em shopping, uma parte em escritórios, uma parte em galpões de logística, outra parte em imóveis residenciais, outras em imóveis de varejo de rua, por exemplo. E aí eu passo a ter uma diversificação tamanha que, evidentemente, em algum momento um setor vai estar indo bem, outro setor vai estar indo mal.
né? E essa é a essência da diversificação, que é difícil também do investidor entender. Assim, a gente fala isso em sala de aula e tal, explica, entendeu? Que diversificar é ter várias coisas diferentes, uma parte vai bem, outra vai mal. Todo mundo fala que entendeu. Na prática, ele diversifica, ele compra 15 ativos diferentes, ele quer que os 15 subam e na mesma magnitude. Não, isso não é diversificar. E ainda fala que se isso acontecer com a sua carteira, você não é um gênio, você está mal diversificado. Né? A gente diversifica justamente para ter coisas que discordam entre si no portfólio. Porque se está todo mundo crescendo junto, a chance de todo mundo cair junto é muito grande. Exatamente, né? Exatamente. Então eu consigo ter acesso ao mercado imobiliário, imóveis de altíssima qualidade, com inquilinos de altíssima qualidade, né? E diversificar por meio de setores. Se ao invés disso eu pretendo investir diretamente num imóvel, eu vou comprar um imóvel em uma única cidade, um único endereço, vou ter um único inquilino e eu estou exposto a um único segmento do mercado imobiliário. Então olha a diferença, olha que interessante a possibilidade de fazer isso via fundo imobiliário. Tanto que nos Estados Unidos, hoje em dia, é um sucesso. Falei que não foi desde o início, tá? Demorou uns 15, 20 anos. Mas hoje em dia tem uma associação lá, a Associação Americana de Fundos Imobiliários. Eles estimam 80 milhões de investidores diretos. E tem um dado que 80% dos advisors, que seria o agente autônomo, o assessor financeiro do americano, 80% deles recomendam que os seus clientes coloquem fundo imobiliário no seu portfólio. Então, hoje é um produto conhecido, estudado na academia. Eu mesmo, minha dissertação de mestrado foi sobre fundos imobiliários, testado. A gente entende qual é a classe de ativo fundo imobiliário e qual é o papel dele no portfólio das pessoas. E uma coisa que é aquilo que você falou, né? Como esse dinheiro vai irrigando o mercado. Começou a se tornar cada vez mais comum você ver ali o prédio em construção, e eu gosto de ler placa de prédio em construção. Tenho gosto de leitura estranhos. E antes você vê se esse imóvel é financiado por o nome de um banco. Uhum. Agora você vê se esse imóvel é... E aí você tem lá uma gestora de fundo ou um fundo imobiliário. Sim. Cada vez mais comum está se tornando Principalmente isso, né? se você estiver viajando de carro na estrada, começa a reparar nos grandes galpões que vão estar à beira da estrada. Você vai ver lá que é do BTG Logística, que é do CSHG Logística, ou da Quineia. Uhum. E isso, vamos remeter novamente ao mercado americano. A Prologis é o maior fundo imobiliário de logística do mundo. É um fundo imobiliário americano, um REIT, né? Real Estate Investment Trust. Tem ativos no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, se você estiver dirigindo pela estrada também, você vai reparar, é um logotipo azul e verde, vai estar escrito Prologis. Você vai falar, putz, isso é um fundo imobiliário. Né? Só que é um fundo imobiliário americano. É um veículo, todo o investimento no mercado financeiro, ele está lá para unir. O mercado financeiro é uma avenida que une o empreendedor com o financiador, com o investidor, no final das contas. Então, quando eu invisto em fundo imobiliário, eu estou financiando empreendedores desse mercado. Vai ter um fundo que vai comprar e construir um galpão, vai ter um fundo que vai comprar um galpão pronto, ou um shopping pronto, um escritório, coisas do tipo. E o investidor vai receber uma participação no lucro. Então funciona muito parecido com o mercado de ações, só que com uma grande diferença. Então o fundo imobiliário ele é considerado um ativo híbrido entre a renda variável e a renda fixa. É um ativo de renda variável. E aqui vou aproveitar novamente meu tom professoral. Manda ver. Para tirar uma grande confusão. É muito comum você ouvir alguém falar, não, o negócio caiu, né? A ação caiu, o fundo imobiliário caiu. O preço cai mesmo, é renda variável. Opa, pera lá. A gente está falando de renda variável e alguém me falou que o preço cai porque a renda é variável. Preço é uma coisa e renda é outra. Quem investe num tesouro IPCA, que é um título de renda fixa, se tiver o cuidado de olhar todo dia que preço que está, vai ver que varia às vezes mais do que o mercado de ações. É um título de renda fixa e o preço varia e muito. Então, preço é uma coisa, renda é outra. Por isso que é importante ser educado para entender o mercado, né? Porque exatamente. A renda, no caso do fundo imobiliário, é aquela que tem um nome, né? Aquele dinheiro. O rendimento? É o rendimento que o fundo paga ali, às vezes, então, ou todo mês, ou dependendo do caso, ou quando tem algum evento, porque se tem alguns fundos. Eu já vi, por exemplo, fundos que são para desenvolvimento de empreendimento. Sim. Então ele paga o rendimento, não necessariamente com aluguel. Com aluguel, mas com a venda
das coisas. Então você vai ter... isso Vamos fazer o oscilando caminho muito mais, contrário, né? Paulo. O rendimento, ele vem da onde? Vem do imóvel, ou do aluguel, ou da venda. Ele vem ou do de- lucro. Sim, Ele vem do lucro. Certo? Se a gente estivesse falando do mercado de ações, o dividendo vem do lucro da companhia. exato, é o Certo? mesmo raciocínio. E o rendimento vem do lucro do fundo imobiliário. Lucro é sempre igual ou lucro varia? Varia, Então a renda que deriva do lucro é variável. exato. Entende? A renda fixa é um empréstimo. Eu te peço um dinheiro emprestado e te falo, eu vou te pagar o seu dinheiro de volta mais 10% ao mês. Então a renda, ela foi fixada em 10%, ela nunca vai ser mais nem menos do que isso. Se eu invisto num ativo de renda variável, a renda é a participação no lucro. Se o lucro aumenta, minha renda aumenta, se o lucro diminui, minha renda diminui. Por isso a renda é variável. É que aí, no caso, investir em fundo imobiliário esperando ganhar na compra... É como se você comprasse um imóvel esperando ganhar na valorização do imóvel. Que aí, que no caso de fundo imobiliário, como você está falando de coisas um pouco mais estáveis, talvez não faça tanto sentido, né? Então, vamos lá, por que ele é um híbrido entre renda fixa e renda variável? A renda varia conforme o lucro. Da onde vem o lucro? Ele começa no faturamento. Qual é o faturamento? Se a gente tiver um fundo que tem 10 imóveis e alugados para 10 inquilinos, o faturamento dele é estável. Uhum. A estrutura de custos dele é estável. Então, o que vai sobrar de lucro no final, né, na última linha, é bastante previsível. Pode variar, só que varia pouco. Exato. Entende? Agora, quando a gente fala de uma companhia, ela tem vários braços, ela atua em vários mercados, ela se alavanca pra caramba e tal. O lucro varia e varia muito de um ano para o outro. Sai de um grande lucro para um prejuízo, reverte um grande prejuízo para um lucro. Tá? Então, a dinâmica é a mesma. A diferença é que a previsibilidade do mercado imobiliário em si e de um fundo imobiliário bem diversificado com imóveis consolidados. Então, é um ativo de renda variável da qual a renda varia pouco. De vez em quando ela vai variar. Às vezes ela vai aumentar, às vezes ela vai diminuir, mas ela varia pouco. Então ele é um híbrido entre renda fixa e renda variável. Que tem a ver com o fato de você estar trabalhando com imóveis, que é o tipo de ativo que tem essa Isso. característica, né? Imóvel para renda é um investimento. Esquece o fundo imobiliário, vamos lá no patrimônio. O imóvel para renda é um ativo de longo prazo para te gerar renda harmônica. Uhum. Eu tenho um contrato de aluguel, eu sei exatamente quanto que vai entrar no mês que vem. É aquele valor mais o GPM, a não ser que O GPM daqui a um ano. daqui a um ano, Né? se não der aquelas situações que o GPM dá aquela explodida, e aí o inquilino me pediu, dá para aumentar menos? Sim. Né? Ou no meio do caminho ele pode dar um calote, ele pode falar, obrigado, vou embora, tô pagando a multa e vou embora, certo? Mas o que você, de qualquer maneira, uma empresa, uma companhia, ela também pode vender mais, vender menos, e você tem zero previsibilidade em relação a isso. Exato. Com exceção de uma distribuidora de energia elétrica, entendeu? De coisas assim, mas, pô, uma empresa de Ambev, quanto ela vai vender de cerveja daqui 2, 3, 4 meses? Ninguém sabe. Ninguém Você sabe. tem um monte de fatores imponderáveis aí no caso. Você pode ter uma mudança de comportamento. Como aconteceu no mercado de cerveja? De repente, começou a consolidar para cervejas artesanais, Sim, cervejas puro malte, e a própria Ambev teve que reinventar o portfólio. sim. Né? Então, Agora, um fundo que tenha 10 imóveis e 10 contratos de locação, quanto ele tende a faturar daqui 3, 4, 5 ou 6 meses? É absolutamente previsível. Não é garantido, mas é previsível, perfeito. certo? Então, eu vou investir num ativo de renda variável, com a mesma facilidade, dinâmica e transparência com que eu faço para investir em ações, por exemplo, só que com 1/3 da volatilidade, que é o sobe e desce, o zigue-zague de preços, e com uma renda harmônica mensal caindo em dinheiro na minha conta. Por que a volatilidade é tão pequena? Justamente por causa da renda. Se eu consigo ter uma expectativa de que o fundo está distribuindo 80 centavos por cota e eu espero que no mês seguinte ele vá distribuir isso, no outro mês isso, daqui 6 meses isso, embora eu não tenha certeza, mas eu consigo me cercar de fatores para falar essa é a minha expectativa, Perfeito. não faz sentido essa cota nem subir demais, nem cair demais. Se ela subir muito, a rentabilidade desses 80 centavos fica muito baixa. Tal ponto que eu falo, não vale a pena o custo-benefício, o risco-retorno. Se ela cair demais, a rentabilidade fica muito alta. E aí você vai ter um rally que vai... Exatamente, o mercado vai se ajustando. Então, é justamente isso que eu gosto de falar. O fundo imobiliário é um ativo que uniu a tradição e a solidez do mercado imobiliário com o dinamismo e a transparência da Bolsa. E o brasileiro tem uma tradição de investir em imóveis, né? Sei que... Eu acho que o mundo inteiro tem.
O mundo inteiro tem. Todo mundo gosta de imóvel, no mundo inteiro. Mas a nossa relação com a inflação, né? Assim, eu acho que eu sou da geração ainda que pegou a inflação quando criança, Também, né? também. Então a gente via muito, se você passar, não só a inflação, como confisco de poupança, né? Então Sim, você, sim. assim, a geração dos mais velhos que eu já fala assim, ó, imóvel é garantido porque imóvel ninguém confisca, né? No máximo É. você pode ter lá o poceiro, lá tem que fazer, tentando fazer o capião, mas é muito difícil. Ah, aí o cara fala assim, invista em imóvel, porque imóvel é o investimento seguro. Todo o resto você pode perder. Você nunca sabe se o governo vai querer confiscar a tua Sim. poupança amanhã. No Brasil, esse medo ele é real, porque já aconteceu. E acho que você vê que os mais jovens, né, estão vindo cada vez mais com essa mentalidade de investir em ativos financeiros e tudo Uhum. mais. E eu acho que também tem um pouco disso, né? O investidor que está indo para fundo imobiliário, ele tem essa mentalidade. Ele olha para imóvel como um ativo interessante, mas ele quer investir nisso com uma pegada mais financeira, como ele investe em ações, porque é o que ele está olhando agora. Ele já não Sim. tem mais esse medo E outra, das ele, gerações ele mais começa com antigas. qualquer valor. Alguém que queira ter Sim. um imóvel para alugar, ele vai ter que juntar aquele dinheiro. Ou ele vai ter que pagar juros, né? Tem cotas às vezes de R$ 10, 10 5 reais, reais. 100 reais. E no mês seguinte já começou a receber rendimento. Né? Então, ao invés de eu fazer um financiamento para comprar um imóvel a prazo, eu vou comprando a prazo cotas e eu recebo para isso, ao invés de eu pagar para isso. Ao invés de eu comprar o ativo mais juros, eu compro um pedacinho de ativo, recebo o que seria os juros aí, que é o rendimento, certo? E no mês seguinte eu invisto o que eu ia investir e mais o que eu recebi de rendimento. Então isso acelera o meu processo. Agora conta pra gente um pouco de como o Clube FI entra nesse ecossistema que está cada vez Olha que mais crescente, interessante, né? né? E trazendo... Eu comecei nesse mercado, assim, comecei a trabalhar com isso, com ações em 1999. Fui descobrir fundo imobiliário em 2010, embora eles já existissem desde de 93. Lá naquele momento eu entendi que aquele produto era sensacional, que tinha um potencial muito grande e falei, vou me especializar nisso. Tinha que aprender. Não tinha um livro, não tinha um curso, não tinha nada. Então, o que eu fiz? Fui lendo o que existia de materiais legais. Legais não de ser descolado, fácil de ler, muito pelo contrário. Do juridiquês da coisa. Legal de lei, né? De lei. Os prospectos iniciais, principalmente, que são coisas de 500, 600 páginas. Tal. Mas assim consegui entender, aprender bastante, entender quem eram os participantes do mercado, conhecer os gestores, tirar dúvidas. Sempre fui muito bem recebido, gente sempre muito interessada em ajudar. Passa um tempo, esse mercado começa a crescer, a tecnologia também começa a se desenvolver. Eu montei o primeiro curso de fundo imobiliário, depois eu tive o primeiro programa de entrevista de gestores de fundos imobiliários, coisas que já eram assim marcantes. Mas em 2015 surge um site especializado em fundo imobiliário, que é o Clube FI. Caramba, que negócio sensacional. Já me cadastrei, já virei usuário daquele negócio e passou, não demorou muito. Eu falei, quem é, né? O criador disso aqui fui conhecer o Rodrigo Cardoso. Então, ele se encantou com o fundo imobiliário, a tal ponto que a família tradicionalmente investia em imóveis, ele conseguiu, entendendo aquilo, ele convenceu a família a vender todos os imóveis, trocar tudo por fundo imobiliário. E ele desenvolveu um sistema para gerir, né, para acompanhar os investimentos da própria família. De repente o negócio ficou tão bem feito que ele falou, pô, isso aqui é de interesse de todo mundo. E assim surgiu o Clube FI. Eu fiquei encantado com aquilo, depois conheci o Rodrigo, uma pessoa sensacional, um cara aberto, um cara muito correto. E eu comecei a dar palpites. Pô, Rodrigo, podia fazer isso. Putz, boa, vou desenvolver. Podia fazer aquilo. Então ele lançava uma ferramenta e me perguntava o que eu achava e tal, né? E tive a oportunidade de entrevistá-los várias vezes. A gente acabou ficando realmente amigos. E aí eu fui acompanhando e o cara não para, né? O Rodrigo não para, assim. Cada, sei lá, 2, 3 meses ele aparece, olha, tem uma ferramenta nova. Agora você consegue simular isso. Agora você consegue saber se você consegue simular se o fundo vai ter mais vacância ou menos vacância, qual vai ser o impacto no retorno, no rendimento. Assim, cara, incansável. E a plataforma foi crescendo muito junto com o mercado, mas crescendo porque entrega valor, né? Porque ajuda muito o investidor de fundo imobiliário. Não existe um comparável que tenha o nível de informação que tem lá. A tal ponto
que hoje em dia tem uma parceria com a Sila, que é uma consultoria do mercado imobiliário. Você consegue ter informações dos imóveis dos fundos imobiliários. Quem é o inquilino, quanto paga. Que é uma informação relevantíssima, né? Pensa, a pessoa que está... Estou montando a minha carteira de fundos, aí eu tenho que entender... Você está montando uma carteira de imóveis por trás desses fundos, ou de recebíveis, ou de outros fundos, mas como é que você vai saber toda essa informação ao mesmo tempo? O legal é que você tem lá a informação desde o básico até o mais detalhado que você possa imaginar, que é chegar dentro do imóvel do fundo. Então, tem investidores que querem o básico, querem ter o cuidado de saber o que estão comprando, o que eu acho essencial, né? Tem muita gente que ouve, principalmente por causa dessas ofertas milagrosas e tal, Nossa. que alguém vai ensinar ele a escolher os melhores fundos imobiliários. Eu adoraria saber quais são. Né? Eles não existem. Ou os melhores fundos imobiliários em si. Isso é absolutamente efêmero, certo? O melhor fundo imobiliário de 2020 não foi o mesmo de 2021, nem vai ser o mesmo de 2022, nem vai ser o mesmo de 2023. E além de ser efêmero, é inútil. Quem está ouvindo deve conhecer, na sua cidade, seja lá onde for nesse país, um cara que tem 3, 4 imóveis na cidade. E ele fala, putz, fulano tá bem de vida. Ele tem 4 imóveis, ele recebe aluguel, ele tá bem de vida. E é verdade. E ele não fala assim, fulano tem os 4 melhores imóveis da cidade. Ele tem 4 bons imóveis. Até porque o mercado imobiliário vai mudando, então às vezes você fala assim, ele tem um terreno lá que tá cheio de eucalipto. Aí de repente ele desenvolve, pega a autorização lá do IBAMA, ou do órgão estadual, tira aquela cobertura de eucalipto e começa... A cidade muda, né? E faz um condomínio de alto padrão, pronto. Né? Já mudou qual é o melhor imóvel, né? Isso. Mas não significa aquele imóvel do centro de 50 anos... Que deteriorou pra caramba. Mas não significa que ele tá perdendo a renda dele. Né? Quer dizer, tudo... isso que é interessante. Ele continua sendo um bom imóvel. O mercado é dinâmico, imóveis eles são necessários e demandados, e um imóvel ele encontra a sua vocação. Eu gosto sempre de dar o exemplo do Coliseu em Roma. Uhum. Há quantos séculos aquilo lá está gerando renda? Está de pé, é relevante e gera renda. E o mais interessante disso tudo é que, como eu falei, um imóvel encontra a sua vocação. O uso dele hoje, felizmente, não é o uso original. Ninguém se digladia lá, nenhum leão come ninguém, certo? Mas o imóvel está lá. E ele é bem localizado, ele gera renda. De tempo em tempo ele precisa de um reinvestimento, de uma mudança, de uma nova vocação. Mas ele vai sempre gerar renda. Então perceba que ninguém precisa ter os melhores imóveis da cidade. Ninguém precisa se preocupar em ter os melhores fundos. Agora, deveria se preocupar em não investir nos piores. E isso é fácil de encontrar. Como encontrar os piores fundos? Desde que eu tenha um pouquinho de atenção. E geralmente, os piores fundos, os piores investimentos, seja lá o que for, são aqueles que eu vou olhar e falar que são os mais rentáveis do momento. Ah, tá. Porque passado não se repete no futuro, né? Então você olha Risco assim... e retorno. Risco e retorno tem 400 fundos hoje na bolsa. Digamos que em média eles estejam rendendo, vou dar um chute aqui, 0,85 ao mês. Aí se olha lá, tem meia dúzia de fundos que estão rendendo 1,2% ao mês. Cara, ganhar dinheiro e perder peso nunca vai ser fácil, Paulo. Nunca. Perder peso eu sei. Então, se eu vou escolher por rentabilidade, eu não sei nem no que eu estou investindo. Eu não tive cuidado de saber qual é o patrimônio daquele fundo, por que ele distribui aquilo de rendimento, por que a cota está tão barata a ponto da rentabilidade ser tão grande, e se aquilo é sustentável. Putz, mas tudo isso precisa saber? Sim, tudo isso, mas é muito fácil saber tudo isso. E é muito intuitivo saber tudo isso. Então imagina que no bairro que você mora, você que está ouvindo, em qualquer lugar do país, um imóvel renda em média 0,40 ao mês. E aí tem um imóvel na rua do lado, na rua de baixo da sua, que estão te dizendo que rende 1,5% ao mês. Você fala, nossa, encontrei a melhor oportunidade da minha vida, ou você pensa, putz, deve ter alguma coisa estranha aí. Esse imóvel deve estar muito deteriorado, ele não deve ter documentação, tá certo? Então isso é muito óbvio, é intuitivo na vida. Quando chega no mercado financeiro, deveria ser tão intuitivo quanto.
Se você tomar decisões simplesmente pela rentabilidade e escolher aqueles que rendem mais, em pouco tempo você vai ter uma perda patrimonial, que pode ser significante. Investir significa primeiro proteger o nosso patrimônio e depois multiplicar. Primeiro proteger e depois multiplicar. Se a sua tomada de decisão é só pensando em multiplicar, o que vai acontecer é que você vai deixar ele desguarnecido. Em algum momento essa rentabilidade a mais vai acabar sendo provavelmente consumida por uma desvalorização do seu patrimônio. E aí já teve um boom, diria assim, nos últimos 10, 12 anos de casas de análise voltadas para o sell side, né? Assim, tem vários. E muitos olharam para fundo imobiliário. E aí eu queria assim, qual é a diferença, por exemplo, para quem é investidor? Eu consumi o conteúdo e a informação e as orientações que estão no Clube FI, comparado com a de uma casa de análise séria, relevante, mas que não é especializada. Legal. Ela pode ser super especializada. Investimento é portfólio e portfólio é perfil. Tá? Então, vamos pela primeira frase. Investir é ter um portfólio. Ninguém pega o seu dinheiro e coloca num único ativo, seja lá qual ele for. Então tem que ter um portfólio. Agora, esse portfólio ele não é escolhido aleatoriamente. Ele é escolhido de acordo com o meu perfil, que é diferente do seu, que é diferente da produção. Perfil é perfil. É circunstância de vida. Isso é legal entender, assim. Perfil não é assim, eu sou arrojado porque eu sou um cara arrojado. Eu gosto de esportes radicais e tal. Eu sou um cara arrojado, então eu sou arrojado com os meus investimentos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Taleb costuma dizer que quem é arrojado em uma área tem que ser conservador no resto. Isso. Para poder ter equilíbrio. Né? Isso. Então, por exemplo, eu sou arrojado, eu sou empresário, eu montei meu negócio do zero, eu trabalhei e tal, aquilo lá deu muito certo. Eu olho para trás e falo, deu muito certo, mas eu sei que tive muitos percalços no meio do caminho e tal, eu sou arrojado. Quando você vai fazer seus investimentos financeiros, por que você vai ser arrojado? Você deveria ser conservador, você já tem a maior parte do seu patrimônio num ativo bem arrojado, que é o seu próprio negócio. Então isso é pensar em portfólio, isso é pensar em circunstância de vida. Tá? Aí eu monto um negócio que é na área de bebidas. Eu vou investir em Ambev? Não, vou investir em empresas de outros setores, de outros segmentos. Eu vou diversificar, vou aproveitar a facilidade do mercado financeiro para isso. Então investimento é portfólio é perfil. Quando você pega um relatório de um analista, por melhor que seja, melhor, bem intencionado e tal, é porque é da natureza deste negócio análise, ele não conhece o seu perfil. Então ele te dá uma carteira recomendada com 10, 15 fundos imobiliários, da qual eu acredito piamente que ele foi bastante honesto e diligente para chegar naquelas recomendações. Mas elas não se aplicam a você, individualmente. Então o que você faz com aquele material? Replica e compra exatamente aqueles fundos? Não. O que você tem com aquele material? Um profissional habilitado que de 400 fundos chegou a 15. Daqueles 15 você vai filtrar para saber quanto chegam a você, quanto se adequam ao seu perfil. Então imagina que eu tenha um galpão de logística. Tem bastante gente tem dinheiro, família tem dinheiro, tem um galpão de logística. Eu vou comprar mais 3, 4 fundos de logística? Eu não preciso. Eu preciso de outros segmentos. E na carteira recomendada do analista vai ter 3, 4 fundos de logística. Porque tá olhando esses movimentos de mercado, tá falando assim, putz, e-commerce está crescendo, então vamos investir em galpão de logística. Aí quando o e-commerce se estabiliza, o galpão de logística não entrega mais o mesmo crescimento que ele está entregando. Em compensação, algum outro setor que estava indo mal vai se recuperar e assim por diante. Então, e tá tudo bem, né? Quer dizer, a dinâmica da economia que está se refletindo ali. Isso. Então, a partir de um relatório de análise, faz sentido ter uma informação relevante? Tem, mas é uma informação genérica e o seu investimento é único, você é um indivíduo. Então, imagino que a partir dali, você encontra a informação detalhada num site como o Clube FI. Deixa eu ver esses fundos que me interessaram, agora deixa eu entender um pouco mais sobre eles. Eu vou encontrar lá desde entrevistas com o gestor, eu vou encontrar os relatórios, eu vou encontrar todos os dados históricos, consolidados, combinados, o que eu quiser, né? E aí eu consigo tomar uma decisão única, individual. É aí que está o valor dos dois trabalhos. Né? Sim. Não, e eu estou explorando aqui justamente a diferença, não estão julgando um ou outro, né? Sim. Agora, um negócio que eu estava pensando aqui, quando a gente estava falando, né, como você desenvolve uma indústria, que é a indústria de fundos imobiliários, que ativa o setor imobiliário, e ela vai desenvolver em torno de si um ecossistema, né? Então, assim, pensando, por exemplo, no investidor que é um investidor de equity, né? Não é um investidor de fundo, enfim.
Que ele pode identificar oportunidades, por exemplo, de investimento. Mas por que olhar para fundo imobiliário pode ser interessante para mim? Porque nesse ecossistema que se movimenta em torno da indústria de fundo imobiliário, você vai ter vários negócios que vão surgindo para que esse ecossistema funcione. Sim. Né? Não existe negócio sem imóvel, Paulo. Não existe negócio sem imóvel. Não existe negócio sem imóvel e para que um fundo imobiliário se viabilize, você vai ter tem corretores de imóveis especializados nisso, você vai ter... Consultorias, analistas, gestores. É um mercado que ajuda a precificar, que ajuda a dar plataformas liquidez. de dados. Né? Quer dizer, a indústria ela gera um ecossistema e gera várias oportunidades de empreendedores Exato. gerando coisas ali Exato. para que aquilo aconteça. Veja o caso do próprio analista ou do Clube FI, são indústrias acessórias. O que os fundos imobiliários fizeram? Juntaram o mercado imobiliário e o mercado de capitais, o mercado de ações. Desculpe. O que os fundos imobiliários fizeram? Juntaram o mercado imobiliário e o mercado de ações. E isso, pela sua característica, pela sua robustez e tal, começa a atrair mais investidores e o mercado cresce, a tal ponto que começam a vir indústrias acessórias. Então hoje eu tenho o analista, aquele analista que sempre deu recomendação de compra ou venda de ações, agora tem que falar de fundo imobiliário também. Tem 1.600.000 pessoas que investem nisso, né? Aí tem o cara que desenvolve um sistema que auxilia investidores, profissionais, né? Tudo mais a gente está falando aqui do investidor acessar informações, por exemplo, no Clube FI, mas tem muito profissional que usa a ferramenta, até o analista usa a ferramenta para chegar nas suas análises, para encontrar informações ali, né? Então tem uma série de indústrias. O próprio professor, quer dizer, eu dou aula disso desde 2012, é uma atividade acessória que eu encontrei, né, da aula sobre fundos imobiliários. Eu lembro de uma empresa que eu conheci, que não é da indústria de fundos, mas era da indústria de mercado imobiliário, que ela era especializada em avaliar pelo perfil de renda e pessoas, interesse, demanda de uma determinada região, qual era o preço adequado de metro quadrado de um empreendimento naquele lugar. Sim. Quer dizer, esse cara pode, esse tipo de informação, ele pode também ser interessante para o próprio cara, o gestor de um fundo, fazer como é que eu planejo aqui um negócio bacana. Sim. Então, é coisa de coisas que a gente, às vezes, nem tem ideia, né? Quando o cara compra lá a cota do fundo, ele não tem ideia de quanta coisa por trás que ele está movendo. Exato. E quantos profissionais habilitados têm tomando essa decisão, tendo cuidado com essa decisão do dinheiro do terceiro, né? Isso me fez lembrar uma outra coisa do mercado imobiliário. Você já tinha dito que o brasileiro gosta muito de imóvel e tal. E assim como às vezes a gente tem percepções erradas, o brasileiro não tem medo de investir em imóvel. Eu acho que não tem risco. E quando eu começo a me interessar, quando eu descobri fundo imobiliário, eu tinha mais de 10 anos de bolsa. Então esse é um negócio que é negociado em bolsa, eu compro, vendo igual ação, recebo rendimento que é igual ao dividendo. Então isso eu já entendi. Mas o que eu preciso aprender então para entender de fundo imobiliário? Ele investe onde? Em imóvel? Então tem que aprender sobre imóvel, certo? Ele junta as duas indústrias. Eu já conheci a parte financeira, eu fui aprender a parte imobiliária. Bom, aí eu fui descobrir o quanto esse mercado é profissionalizado, o quanto é sério. E que só de segmentos do mercado imobiliário tem 37 catalogados. Você não investe em imóvel. Você investe em imóvel urbano, em imóvel rural, ou você investe numa ilha, ou você investe numa fazenda. Um loteamento. Casa de condomínio, quer dizer, apartamento. Então, entende? E muitas vezes o brasileiro lá, absolutamente amador, fala, não, imóvel, tudo bem, imóvel é um escritório aqui, vou comprar essa linha de 40 metros quadrados. Cara, vai lá, quebra a cara. Custa muito caro errar com o imóvel, muito caro, porque depois demora para vender. O imóvel vazio, ele custa IPTU, custa condomínio, custa o cartório, o corretor, aquilo tudo, né? Na época em uma das recessões que a gente teve recente, né? A gente foi premiado com duas, uma depois da outra. Eu soube de imóveis na região ali do Itaim, Jardins, que estavam sendo alugados pelo condomínio, porque o condomínio era 15 mil. Nossa senhora. Então, quer dizer, é o custo do imóvel parado. Assim, eu abro mão de receber o aluguel, desde que você me livre desse custo. Isso. Então, ao invés de fazer isso, imagina que via fundo imobiliário você tem um gestor especializado num determinado segmento, fazendo investimentos para você, comprando ativos, alugando os ativos, né? E isso você faz de uma maneira muito simples e já chega diversificado.
Se eu tiver uma carteira com uns 15 fundos imobiliários, eu vou ter uns 6, 7 setores diferentes. Eu tenho uma carteira com 17 fundos imobiliários. Eu tenho participação, né, indireta em centenas de imóveis no Brasil inteiro. Qual é a chance de eu ficar sem renda? É fácil te responder isso na prática. A gente teve a pandemia. A minha renda mensal vinda de fundo imobiliário diminuiu 20%. Óbvio que diminuiu, não ia aumentar. Sim. Diminuiu. Mas ela não cessou. Então, no pior evento que a gente já experimentou, considera que o rendimento dos meus fundos imobiliários é como se fosse o aluguel de quem tem um imóvel. Essa renda não cessou. Ela diminuiu um pouco e continua. E hoje 20% é uma queda pequena, considerando o impacto que foi a pandemia. Tudo que a gente passou. Agora imagina se eu tivesse um imóvel e um inquilino, esse inquilino falasse não tenho mais como pagar. A minha renda zerou e eu passei a ter custo, né, da manutenção do imóvel, do condomínio, dos tributos e tudo mais. Então perceba que a dinâmica é a mesma, só que o risco é menor. Investir em fundo imobiliário é menos arriscado do que investir em imóveis. Pela qualidade, pela diversificação, pela liquidez, pela facilidade que eu tenho de comprar e vender. E se o risco é menor, ele deveria render menos. Essa é a teoria de finanças, né? Para menos risco, você deveria aceitar menos retorno. Acontece que ele rende mais. Então o fundo imobiliário ele entrega mais rentabilidade do que um imóvel, com menos risco do que um imóvel. Olha que coisa sensacional. Sem falar na isenção de imposto de renda. Eu nem estou falando porque esse rendimento ele é isento de imposto de renda. Esse aluguel mensal, digamos assim, ele é isento de imposto de renda. Tá? Então eu vou fazer um investimento no mercado imobiliário, vou me expor ao mercado imobiliário com menos risco, com mais retorno e sem ter que fazer a gestão e administração daqueles imóveis, sem ter a menor dor de cabeça. Você imagina o quanto tocou o telefone de quem tinha imóvel no início da pandemia. Do inquilino pedindo um desconto, pedindo alguns meses para pagar. Então, imagina renegociação. Um cara que tenha 10, 15 imóveis, ele tá super bem de vida, mas ele enlouqueceu durante a pandemia. Eu tenho 17 fundos imobiliários, participação em centenas de imóveis, os gestores dos fundos enlouqueceram. Eu não, meu dinheiro continua pingando lá. Eu enlouqueci por outros motivos, todo mundo enlouqueceu na pandemia, mas não pela preocupação com os ativos imobiliários, porque eu tenho gestores profissionais que fazem isso por mim. Evidentemente eu remunero, e não eu individualmente, certo? O fundo tem uma taxa de administração, uma taxa de gestão, todo mundo remunera o gestor. Maravilha. Professor Arthur, a gente conversamos aqui bastante sobre fundos, essa conversa foi um pouco diferente da que a gente costuma fazer aqui, mas eu queria fazer algumas perguntas que a gente faz normalmente aqui nas nossas conversas. Eu queria entender um pouco, até para orientar o nosso espectador aqui, o nosso ouvinte que estiver ouvindo pelo Spotify, pela Amazon e tudo mais. Como você se informa hoje? Você falou que você leu bastante, prospecto. Imagina que ler prospecto de fundo é tão divertido quanto ler a lista telefônica, né? Isso, por aí. Mas o que você costuma, assim, como você se informa, como você se educa hoje, assim? O que você ouve, o que você lê, com quem você conversa? Além evidentemente, dos dados do Clube FI, para você formar a sua avaliação sobre cenários. Sobre fundo imobiliário? Sobre a vida, sobre decisões de investimento, sobre... Eu leio bula de remédio, eu leio lista telefônica, eu leio o que aparece na minha frente. Você ainda lê lista telefônica? Imprime só para você, então. Eu leio, cara, eu sou um cara que lê, eu gosto de ler. Então, isso é importante para mim, eu leio sites de notícias, eu respeito demais a imprensa isenta, correta. Hoje é muito fácil qualquer um ter um site, um blog, chama não é. Eu leio notícias de veículos tradicionais, fazendo os meus devidos filtros e tudo mais, mas eu leio bastante. Então, notícias e, cara, leio um pouco de tudo. Não sou um cara, vou ler um livro de filosofia, um romance, isso não. Mas eu estudo muitas coisas diferentes, seja por leitura, seja por curso. Eu não paro de estudar, estou sempre fazendo algum tipo de curso. Mas ler Prolegômenos a toda a metafísica futura do Kant deve ser tão agradável quanto bula de remédio. Olha, para muita gente deve ser, né? Mas não é muito a minha, não. Agora tem gente que não lê nada, né? E a leitura é uma coisa, acho que fundamental. A curiosidade e a leitura é uma coisa fundamental.
assustador. Na minha fase empreendedora, uma vez eu lembro de uma reunião de empresários, eu era o responsável de educação lá do grupo, né? E aí eu fui falar sobre a importância de leitura, e eu peguei vários dados, né? Quanto que tudo bem que eu peguei alguns dados meio de pessoas fora da curva, tipo o Bill Gates, né? Quanto que o Bill Gates lê? O Bill Gates lê muito, né? E aí eu perguntei assim, e vocês leem quantos livros você... Tipo, o Bill Gates lia um livro de 500 páginas por semana. O Tony Robbins, que é um coach famoso, também lia mais ou menos 400 páginas por semana. Era assim, misturado em vários livros, ele tinha uma meta de 400 páginas por semana. Acho que era isso. E aí eu perguntei, e vocês, quantos livros vocês leem por mês? Aí aquele cri. Isso é terrível, né? O nosso... as pessoas em posição de liderança têm hábitos de leitura muito poucos, né? E a leitura pode ser um artigo acadêmico, né? Quando você entra nessa área, o artigo acadêmico é um negócio tão condensado, tão interessante, com debates, com contrapontos e tal, que eu gosto de ler artigo acadêmico. E aí, às vezes, você tem em 15 páginas o que o mesmo autor escreveu em 250 páginas num livro. Então, a leitura ela é importante, leia aquilo que te interessa, mas a leitura é importante, pode ser um livro, pode ser um artigo na internet, só cuidado com o que você lê aí do tal do influenciador digital, isso aí é outra história. Isso aí é outra história. Porque até tem influenciadores digitais que são muito sérios. A Jennifer é uma influenciadora muito séria, quem acompanha o Beguinho explica, por favor. Tá? Na Jennifer você pode confiar. Mas tem você mesmo, um influenciador e tudo mais, mas você tem muito influenciador que não tem compromisso com nada, né? Ele é influenciador, construiu influência por... Então, eu entendo que você me chama de influenciador. Eu não quero ser, eu sou um professor. E como eu falei, tudo que eu faço tem um tom profissional, tem um tom professoral. Eu consigo usar as redes sociais para ensinar finanças. Mas eu não quero influenciar ninguém a investir em A, B ou C. Eu quero que as pessoas entendam como funciona a finanças, o que é renda fixa e renda variável e saibam tomar suas decisões. Eu não quero te influenciar em invista em tal coisa. Isso não. Mas é por uma questão de responsabilidade com o que você está dizendo. Esse é o ponto. Que, assim, tem gente que, e aí em geral, que constrói uma reputação em redes sociais, mas não tem muita responsabilidade para utilizar isso. Tem. Né? E quer uma coisa simples, assim, eu sou professor, eu vendo cursos online, inclusive, e tal. E você não vai ver nenhuma vez que eu estiver divulgando um curso meu, eu dizer que tem o método do professor Arthur. Então, guarda essa palavra. Se alguém fala que vai te vender um método, a menos que seja um curso sobre marketing, sai fora desse curso. Curso de finanças, não existe método em finanças, meu amigo. Qual que é o método? O que eu ensino vem, por exemplo, a gente falou de diversificação, não é um método meu diversificar. Isso vem da academia desde a década de 1950 com Henry Markowitz. Então eu vou chamar isso de método do professor Arthur, isso não é finanças. Então quando essa responsabilidade que você notou, um curso comigo não é um curso sobre mim, é um curso sobre aquele ativo, sobre finanças, sobre investimentos. Então esse é o lance. Se você começa a ver que a luz está muito na pessoa e não no que ela vai ensinar, tá aí um caminho para evitar. E muitos desses casos, assim, a pessoa até tem é aquilo que o Taleb fala dos professores de Harvard que ensinam pássaros a voar, né? Os pássaros já voam. Isso. Aí ele analisa e fala assim, então eu vou te ensinar, você pássaro, eu vou te ensinar a voar. E aí você, na verdade, o cara tá vendendo uma coisa que ele teve sucesso, muitas vezes, por uma tremenda de uma sorte. E aí ele tenta fazer uma autópsia da sorte dele para entender quais foram os elementos aqui que deram certo, mas que não são necessariamente elementos que se repetem. Sim. Né? Porque é aquilo que a gente está falando de mercado. A economia ela é dinâmica, o mercado é dinâmico, e aquilo que deu certo num cenário A pode não dar certo no cenário B. Sim. Né? Enfim. Aí você pega alguém falando, olha, você tem que conhecer o seu perfil de investidor, que é diferente do seu jeito de ser, você tem que conhecer o seu perfil, montar um portfólio bem diversificado, proteger o seu patrimônio primeiro e pensar em multiplicar depois. Cara, isso não tem graça. Não. Mas o método do fulano que me faz ganhar dinheiro em 3 meses, esse sim é legal, isso é emocionante. Não, vai no cinema, ver um filme do Bruce Willis lá, de Duro de Matar, qual que é isso que você quer. Agora com o seu dinheiro, não. Seja inteligente com o seu dinheiro. Se você for atrás do método de alguém de multiplicar dinheiro, só vai multiplicar o dinheiro dessa pessoa que está dizendo que tem um método. Tá? Não o seu. Não o seu.
E para a gente concluir, a pergunta final que a gente costuma fazer aqui é: quais são as pessoas das quais você é grato na sua trajetória? Tantas, mas de uma maneira muito simples, de todos os meus professores e professoras. Essa é a forma mais sincera, genérica que eu poderia dizer para não esquecer de ninguém. Mas certamente não é à toa que eu sou professor e que eu gosto tanto de ser professor. Eu sou muito, muito grato desde quem, sabe, começou a me ensinar coordenação motora para eu saber escrever, até quem até hoje, no nível do doutorado, tem a paciência, a dedicação de falar, vou ajudar esse cara a melhorar mais um pouquinho que seja. Aqueles cadernos de caligrafia com 3 linhas. Assim. Isso. Eu acho que professores são, assim, pessoas que, quando passam, né, quando ele se dedica a um aluno e tal, ele deixa algo para sempre ali. Né? Então eu sou muito, muito grato a todos os professores. Inclusive nos agradecimentos da minha dissertação de mestrado. Eu sou grato a todos eles. É evidente que família, amigos, muita gente que a gente aprende, com quem a gente tem que conviver, a gente aprende tanto bons exemplos como maus exemplos. Né? Se a gente tiver olhos e ouvidos abertos, a gente aprende muito observando as pessoas. Mas de uma maneira simples, assim, eu sempre fui muito ajudado, todos somos, tá? Mas eu sempre fui muito ajudado e eu procuro ajudar as pessoas. E se eu pensar assim, muito rapidamente, eu vou lembrar sempre de professores me ajudando a me desenvolver mais na academia, na vida profissional, e você acaba tendo uma boa relação pessoal também. Não é à toa que você se tornou professor. Sem dúvida. Então, Arthur, muito obrigado pela nossa conversa incrível. Valeu, obrigado. Mesmo num dia louco aqui. Aliás, vai ser cada vez mais comum, né? A gente já teve alguns episódios também que a pessoa fala assim, nossa, o trânsito... Isso é São Paulo. São Paulo, de vez em quando, caem uns meteoros no meio do trânsito e bagunçam tudo. Se levantam um dinossauro. Essas coisas que acontecem no Brasil. Mas você que está acompanhando, você viu quanta coisa. Você acabou de ter uma aula sobre fundos imobiliários aqui. Acabou de ter uma aula sobre o ecossistema, sobre conhecer um pouco também do Clube FI. Então agora, qual é a sua missão? Primeiro, se você gostou do que você viu, curte o vídeo e se inscreve no canal para você ver os próximos, porque o nível do conteúdo que a gente traz aqui, das conversas que a gente traz, é esse. Tá? A gente não aceita nada menos do que o o professor trouxe para a gente hoje. E manda este vídeo para aquele... Ah, mas investir em imóveis é bom, investir em bolsa é ruim. Pô, você pode investir nos dois. Né? Conhece um pouco mais, entenda um pouco mais sobre, né, fazer investimentos imobiliários com uma pegada financeira. Né? Ver quanto conteúdo teve aqui e aproveita para se aprofundar. Tá? E manda esse vídeo para o teu grupo da família, para o teu grupo do futebol, onde as pessoas estão falando de investimento, que eu sei que você está falando de investimento com seus colegas no grupo do futebol. Então manda esse vídeo para eles lá também. E até a próxima quarta-feira. Muito obrigado. Valeu, obrigado.